E nesse vídeo eu quero trazer luz e esperança para esse seu coração diante de tanta queda que trouxe você a esse medo extremo. Nesse vídeo vamos falar sobre o saldo de Bitcoin nas corretoras, que isso é basicamente a escassez do Bitcoin. O quanto que tem Bitcoin em oferta ou Bitcoin naquelas mãos dos investidores que detêm Bitcoin dentro de corretora. Mas só isso não traz de fato uma valorização para o preço do Bitcoin. A gente precisa de uma coisa chamada demanda, né? Ou seja, interesse em comprar Bitcoin. Para isso a gente vai falar sobre os investidores de curto prazo, que você vai ver nesse vídeo que eles que estão tancando de fato essa queda. Mas nesse momento a gente está diante de um medo extremo. E esse indicador de medo e ganância sobre o preço do Bitcoin, ele não marca extremo medo já faz 2 anos. E esse indicador, na minha opinião, é o mais importante e eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Mas nem tudo são flores. E a gente tem que falar sobre os investidores de longo prazo, que é eles que estão causando de fato essa queda. Mas diante de tudo isso ainda tem uma luz no fim do túnel. E no final a gente finaliza com as alavancagens. Basicamente é o que eu venho falando para vocês desde o início dessa queda. Enquanto as alavancagens não parassem, eu acharia difícil no preço parar de cair. Então fica até o final que esse vídeo está repleto de coisa legal. Bom, eu quero começar falando sobre o saldo de Bitcoin nas corretoras. Então você pode ver aqui na tela que esse gráfico em amarelo é o preço do Bitcoin e esse em verde é o saldo de Bitcoin nas corretoras. O saldo de Bitcoin nas corretoras fica em torno ali de 2 milhões e 500 mil Bitcoins e nesse momento ele está praticamente ali, ó, se a gente dá um zoom, né, a gente está em mínimas históricas. Isso é basicamente no Bitcoin dentro da corretora que tem ou para oferta de venda ou aqueles investidores que compram ali Bitcoin, começa a cair, eles terminam vendendo, tá? Mas a gente tem, né, de fato essa escassez, né? Se a gente olhar até nesse último momento aqui, ó, em vermelho é a quantidade de saída de Bitcoin e em verde é a quantidade de entrada. Então a gente teve uma saída bem grande aqui de Bitcoin das corretoras, mas só isso não adianta, né? A gente precisa saber se existe interesse de compra, tá? Para isso a gente olha o gráfico de investidores de curto prazo de Bitcoin, tá? Será que eles estão com interesse em compra ou eles estão com interesse em venda? Vamos dar um zoom nesse momento só para a gente ter uma noção. Aqui em 22 de novembro, tá? Conhecido como ontem, basicamente foram eles que tancaram essa queda, tá? Foram eles que compraram, os investidores de curto prazo. A gente precisa também analisar a quantidade de Bitcoins que eles têm em relação à quantidade de Bitcoins que os investidores de longo prazo têm, mas a gente já chega nisso, tá? Vamos primeiro olhar aqui, ó. Eles tinham por volta de 5 milhões de Bitcoin e agora eles já têm por volta de 5 milhões e 700 mil Bitcoins. Então eles compraram por volta de 700 mil Bitcoins, segurando talvez essa queda. E geralmente eles realizam mesmo do pânico, tá vendo? Ó? Quando o preço está caindo, eles realizam. Nesse momento eles estão comprando, tá? Uma coisa que me leva a crer que a gente pode estar, quem sabe, no final dessa queda, tá? É esse indicador de medo e ganância do preço do Bitcoin. Esse indicador aqui não marca extremo medo já faz 2 anos, eu vou mostrar isso aqui para vocês. E esse indicador aqui, na minha opinião, ele é o mais importante diante de todos os outros indicadores que já estavam marcando extremo medo já faz muito tempo. E eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Esse indicador aqui você encontra fácil. Você bota BTC Tools no Google e você vai encontrar ele. Ele tem 4 faixas de sentimento. Então você tem extremo medo, ganância e extrema ganância. Se a gente descer aqui para baixo, esse gráfico aqui histórico, ele está marcando um mês. E ele passou a marcar extremo medo a partir do dia 21 de novembro. Se a gente colocar 3 meses, é a primeira vez em 3 meses. Se a gente colocar um ano, já é uma vez, já a primeira vez há um ano. Se a gente colocar tudo, a gente vai comparar a última vez que ele marcou o extremo medo. Ele marcou o extremo medo da última vez em agosto de 2023. A gente pode ver que já passou mais de 2 anos que esse indicador não marca extremo medo. E por que, na minha opinião, esse indicador é o mais importante para marcar fundo de preço do Bitcoin, tá? Presta atenção nisso aqui, tá? Porque esse indicador, ele leva em conta volume negociado, tá? Se o volume estiver muito alto, se ele estiver na all-time highs, né? A gente tá falando de uma ganância extrema, né? Pessoas enlouquecidas comprando Bitcoin e outras moedas dentro de corretora. E o que eu venho falando para vocês sobre as alavancagens, esse indicador também leva em conta, que é o Open Interest. É o quanto que você tem de alavancagem dentro das corretoras e leva em conta ali o histórico. Então, quando as alavancagens começam a cair,
esse indicador já começa a ser modificado. Outra coisa também que ele leva em conta são mídias sociais como Twitter, Reddit, não só pelo termo Bitcoin, mas pelo termo Bitcoin vai para a Lua, Bitcoin to the Moon, né? Criptomoedas. Todo esse sentimento, né, que era de alta, passa a ser de ganância, ele passa a ser de baixa. Outro índice que a gente pode marcar sem dúvida nenhuma, que é muito importante, são as buscas em buscadores de internet, como Google, Bing, sobre o termo Bitcoin e criptomoedas. Então, esse indicador também é muito importante. Então, para esse indicador tá mostrando aqui extremo medo, é porque a gente já esfriou nesses 4 indicadores mais importantes. Então veja, você não precisa olhar mais nada além desse indicador BTC Tools, porque na minha opinião, um indicador que leva em conta todos esses indicadores que eu venho mostrando para vocês há um tempo, e ele tá mostrando aqui que a gente tá em extremo medo, para mim é importante. E ele atualiza, tá, a cada 8 horas. Isso não significa, tá, que a gente vai voltar a subir a partir daqui. Ele pode voltar a cair, né, e depois retornar. Veja que ele só começou a marcar extremo medo agora. Podemos passar por um período mais longo de extremo medo? Pode acontecer, né? A gente vê períodos mais longos. Da última vez que aconteceu, foi muito rápido. Ou seja, o preço em agosto marcou extremo medo e a gente já foi para medo, depois para ganância em seguida, tá? Esse indicador também é muito bom para você vender. Quando ele marca aqui extrema ganância, venda. Pelo menos realize parte para você ficar mais tranquilo, tá? Em relação a você passar por esses períodos agora. Então, esse medo extremo, ele foi causado, de fato, pelos investidores de longo prazo. E esse é o motivo de total pânico, tá? E faz sentido, né, a gente ter esse pânico todo, porque esses investidores aqui são investidores que realmente tancam a queda por longos períodos, tá? E eles realizaram muito Bitcoin. Você pode ver aqui que eles detinham mais de 16 milhões de Bitcoin. E aqui eles venderam por volta, até chegar... eu vou botar no fundiozinho aqui, ó, 14.700 Bitcoin. Então eles venderam por volta de 2 milhões de Bitcoin. Se a gente olhar aqui nesse período também, ó, eles venderam 16 milhões e 100 mil Bitcoins até 14 milhões e 300 mil Bitcoins. No momento atual, eles detinham também, ó, 16 mil e pouco ali, 15.900, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Praticamente 16 milhões, né? Eu tô falando mil, é 16 milhões, tá? Aqui também, ó. Aí eles já estão com 14 milhões e 200 mil Bitcoins. É basicamente os níveis anteriores. Então, a gente consegue ver que existe uma frequência com que eles vendem Bitcoin. Eles vendem por volta de 2 milhões de Bitcoin. Você deve ficar se perguntando, então essa baixa aqui foram carteiras que se movimentaram. Eu não acho, tá? São carteiras diferentes. Veja que a quantidade de Bitcoins aqui são 5 milhões e aqui eles têm 5 milhões e 700. E eles venderam no pânico ou porque eles estavam ali no lucro agora é bear market, tem um negócio lá da MicroStrategy, enfim, e resolveram vender. Eles chegaram em um nível extremo de venda, né? Esse já é o ponto que eu venho falando para vocês no início, de que a gente pode sim estar chegando naquele nível que é extremo, né? Que a gente não tem mais para onde vender. E se você chegou até o final do vídeo, esse daqui é a cereja do bolo. Tá? Eu postei isso aqui no X, tá? Esse gráfico, eu vou explicar para vocês como funciona. Esse gráfico em branco e verde é o preço do Bitcoin e esse gráfico em vermelho é o preço mínimo de custo para você produzir uma unidade de Bitcoin. Claro que não é um preço fixo, né? Ele existe uma faixa. Eu tirei a faixa, eu botei o valor mínimo e você pode ver que ele sempre busca o fundo do poço em bear market no preço de custo mínimo, tá? Se você pesquisar no X por outros gráficos de preço de custo, você vai encontrar o preço em 70 mil dólares. Eu tirei essa faixa, tá? Essa faixa vai de 70 mil, na verdade vai de 80 mil, tá? 80 mil até 60 mil nesse momento. Então a gente tem margem para cair, tá? Só que se a gente já atingir um nível de custo de certa parte dos mineradores e eles não pretendem mais vender e até investidores, a gente está muito próximo aqui de 60 mil, porque de 80 para 60 mil é o que?
pouco mais de 20%, né? Então talvez você esteja muito próximo ali de um preço justo do Bitcoin. Então faria mais sentido vender ou simplesmente não segurar. Então talvez faça mais sentido você segurar Bitcoin nesse momento do que de fato vender, né? E isso para mim é o mais importante, tá? Quando eu analisar, acho que tem vídeo aqui no canal, procura lá, preço justo do Bitcoin, que você vai encontrar, tá? Quando a gente tava aqui, ó, na quebra da FTX, a primeira foi a quebra da Terra Luna, né? Aí eu vi aqui que tinha margem para cair, e depois o Bitcoin atingiu esses fundos e a quebra da FTX, né? Todo esse período aqui me deu uma segurança muito grande de comprar Bitcoin, porque eu sabia que eu estava comprando Bitcoin no preço justo, tá? No preço para você produzir uma unidade de Bitcoin. E saiba que não era essa faixa mínima aqui, ó, era justamente desse topo até esse final aqui. Então eu estava comprando Bitcoin a rodo, estava comprando muito Bitcoin. Então se o preço cair abaixo de 70 mil para 60 mil, eu vou realmente voltar a acumular muito mais Bitcoins do que eu tô comprando daquela minha carteira, né? Deu uma pausazinha nas compras, porque eu acho que a maioria das pessoas já estão com medo agora. Mas eu vou retornar as compras sem dúvida nenhuma se o preço voltar a cair. Mas eu quero finalizar o vídeo falando sobre as alavancagens, que deu uma melhorada muito grande. Esse indicador aqui, o Long Short Ratio, que é a quantidade de pessoas que estão apostando em alta, né? Long alta, short baixa. Então você tem um pouco mais de 2 pessoas apostando em alta contra uma de baixa. E a gente vê também a quantidade de alavancagem que está diminuindo, tá vendo? Ó? Então isso traz, né, uma certa, olha, eu acho que a ganância ela tá sendo expurgada no mercado, né? Apesar que a gente pode voltar a cair, tá? Porque a gente tá desenhando uma figurinha aqui que não é muito legal não, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso é curto prazo, tá? Considera o longo prazo, se você é investidor de longo prazo, tudo que eu falei aqui anteriormente é muito importante. Mas essa figura aqui, tá? Ela é uma figura de queda, tá? Então geralmente ela tende a segurar, né? E depois ela tende a romper para baixo. O que a gente tem também uma linhazinha aqui, ó, uma estrutura de baixa. Nesse momento você pode ver que está segurando o preço, tá? Tá segurando o preço aqui, que pode levar o preço do Bitcoin a mais quedas. Mas se a gente olhar aqui o book de oferta, tá? A gente consegue ver que nesse momento tem uma pressão de venda muito grande, tá? Muito grande. A gente tem por volta ali, ó, de 100 milhões, 200 milhões, 400 milhões. Então, somando aqui, dá quase 1 bilhão interesse de venda, tá? Até por volta de 89 mil dólares. Se o preço conseguir superar essas ordens aqui, o próximo nível que eu acho que é importante aqui a gente olhar é de fato 83 mil dólares. E rompendo, tá? Eu acho que não vai ter tanta resistência assim. Eu acho que o preço tem tudo para buscar as zonas de topo, tá? Que é 110 a 120 mil dólares, e a gente não teria ali tantas ordens relevantes, tá? Mas de fato esse book, como eu falei para vocês, né, ele é muito flexível, tá? Mas o que está atuando nesse momento aqui são essas ordens de curto prazo, né? Aqui tanto de compra como de venda, e a gente vê que a gente tem muito interesse comprador, né? Olha só, até 75 mil dólares. Como eu venho falando para vocês, ó, 70 mil a 60 mil é o preço justo do Bitcoin. Então, quem sabe disso aqui vai ficar interessado em comprar, né? Ó, você ter 1 bilhão aqui em compra, mais outro bilhão aqui em 76, mais praticamente outro bilhão aqui em 77, ó, outro bilhão aqui em 78, tá? Então assim, pode voltar a cair no curto prazo, pode, isso aqui levaria, né, com certeza a mais medo, mais pânico, né, e alívio de quem vendeu, mas o preço pode de fato segurar, tá? Eu não acredito que a gente vai aqui romper isso aqui, ó, vai voltar com tudo aqui, mas eu acho que a gente pode passar por aqui por um período de lateralidade para finalmente a gente buscar, né, um topinho no final, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.